A paz do Senhor a todos, eu sou o pastor Éder, seja muito bem-vindo neste canal. Bom, é isso que acontece quando um homem procura excluir Deus da sua vida ou se opor a Deus. Ele tenta explicar, o homem tenta explicar os fenômenos da natureza, tenta explicar os dons que foram concedidos por Deus ao homem, e tudo que acontece é se tornar ridículo diante de tais explicações. É fazer verdadeiras presepadas, porque o homem, quando ele exclui Deus, ele não consegue explicar com razoabilidade aquilo que acontece no meio em que vive, porque somente Deus tem as explicações para todas as coisas. Mas como eles insistem em não acreditar em Deus, você já sabe de quem eu estou falando dos ateus, eles acabam se emaranhando numa série de dificuldades para tentar explicar aquilo que eles não entendem, que eles não compreendem. Bom, é o caso do ateu Antônio Miranda, ele tem um canal no YouTube, e neste vídeo que ele fez um vídeo explicando como surgiu a fala humana, como surgiu a comunicação através de palavras, como surgiu a fala, como que apareceu a fala, como isso se desenvolveu, uma vez que eles acreditam no evolucionismo, eles acreditam que o homem foi desenvolvendo isso até conseguir falar completamente. Mas a questão não é tanto se desenvolver, a questão é o surgimento, ele bate na tecla do surgimento, como surgiu. Então é mais uma tentativa furada, fracassada dos ateus tentando explicar como foi o surgimento da fala humana. Como eu falei, eles excluem Deus, aí fica difícil, acabam se tornando patéticos em suas explicações, que foi o caso do Antônio Miranda. Muito bem, o Antônio Miranda ele explica que a fala aconteceu através de urros. Lá ele se remete lá aos tempos do homem das cavernas, que urravam como animais, né, ele explicando, e devido a esses urros, que a cada situação havia um urro específico, e ele deu dois exemplos, por exemplo, quando o homem da caverna queria brigar, ele emitia um determinado tipo de urro, e ele até imita o tipo de urro mais ou menos lá, agora eu vou tentar imitar do meu modo aqui. Quando o homem queria brigar, ele urrava. Quando o homem queria acasalar, sabe? Quando o homem das cavernas estava ali tomando um chimarrão ou um tereré, ali tereré só existe praticamente na minha região, eu acho, né? Aqui em Mato Grosso do Sul. Ali estava o homem da caverna deitado em sua rede, perto da sua caverna, e de repente passava aquela primata cheia de curvas. Aquela primata, né? Cheia de curvas. Sabe aquela primata que chama atenção? Pois é, ali estava o homem da caverna com aquela cabeleira toda, aqueles pelos todos, né, no peito, aquelas roupas, né, de peles de animais, e ele ficava encarando, né, secando aquela primata, né, toda volumosa, toda cheia de curvas. Então ele queria acasalar com aquela primata, levar aquela primata para dentro da sua caverna e gerar um monte de primatinhas. Então quando ele queria fazer isso, ou seja, ele tinha que emitir um som que a convidasse para o acasalamento, tal como mais ou menos algo dessa natureza. Bom, o que esse Antônio Miranda, esse ateu, ele esquece é o seguinte, que falar significa emitir palavras, e palavras só se aprende ouvindo, como é o caso das crianças, que aprendem a falar através dos adultos falando. A criança escuta os adultos falando e ela começa a aprender a falar também, porque ela começa a relacionar aquele som que ela escuta da boca dos adultos com aquilo que eles estão fazendo. Por exemplo, o adulto ele pega um copo d'água e fala água. A criança começa a relacionar aquele som água com aquele líquido transparente. Então ela passa a aprender que o nome daquele líquido chama-se água. É água o nome daquilo que o adulto está segurando dentro de um copo. É assim que se aprende a falar. Então fica a grande pergunta aqui. Como os primatas, né? Os primatas lá atrás, aprenderam a falar se não havia ninguém que pudesse emitir palavras inteligíveis para eles ouvirem? Como? Aprenderam do nada? Aqui fica essa pergunta. Como eles aprenderam a falar se precisavam ouvir antes alguém falando palavras inteligíveis? E a outra questão, para terminar esse vídeo aqui, se só se aprende a falar ouvindo alguém falar, daí o motivo de pessoas que nascem surdas também, o ateu Antônio Miranda esquece disso, que pessoas que nascem surdas têm uma grande dificuldade de falar. Se falam, elas emitem apenas uns sons que não são muito inteligíveis, mas a dificuldade se encontra exatamente pelo fato de, desde criança,
o surdo não conseguir ouvir, logicamente, por serem surdas, as crianças não conseguirem ouvir palavras, então fica difícil aprenderem a falar. Ele esquece disso, ou não tem conhecimento disso, né? Os ateus que se julgam tão irracionais parecem não ter conhecimento disso. Então, como? Se só se aprende a falar ouvindo palavras, porque a fala nada mais é do que palavras inteligíveis, como surgiram então o desenvolvimento, vamos dizer assim, na linguagem dos ateus, né? Os diversos idiomas que existem no mundo? Como? Quer dizer que foi também através dos urros ingleses, urros italianos, mais tarde surgiram os urros gregos, os urros portugueses, espanhóis, foi assim que surgiu. Eles começaram também a criar um novo sistema linguístico de modo a surgir, a fazer com que surgisse no mundo os idiomas. Tá meio controverso esse tipo de coisa, não é? Tá meio fora de questão, tá meio fora de lógica esse tipo de coisa. Então, esse foi o vídeo que o Antônio Miranda ele produziu explicando como surgiu a fala. Então, os ateus, né, tentando explicar aquilo que eles não conseguem explicar, acaba caindo em presepada, acaba caindo em patetice, acaba caindo em explicações totalmente hilárias e ridículas, como foi o caso do Antônio Miranda. Então, este vídeo deixa aqui para você analisar como eles explicam ter surgido, né, a fala humana. Não entendeu? Eu disse, fique com Deus, durma bem, a paz do Senhor.